Olá, pessoal. Eu sou Eric Bastos, aluno do curso de pós-graduação em Engenharia de Minas pela instituição Unileia. Falaremos hoje sobre a disciplina de caracterização de minerais e as suas ligações químicas. Disciplina essa conduzida pela professora Cristiane Carvalho. Iniciando pela abordagem, falaremos sobre a introdução, os objetivos, a classificação dos minerais, o conceito da química nos minerais e os tipos de ligações químicas. Partindo então para a introdução, sabemos que nos dias atuais, muitos são as classificações dos minerais, de acordo com os aspectos de utilidade, sejam metálicos, industriais, não industriais, ou seja, segundo permaneçam ou não a sua individualidade na produção de insumos. A avaliação sistemática dos minerais simplifica quando são utilizados alguns critérios que permitem reuni-los em grupos, de acordo com as características semelhantes. Falando sobre os objetivos, compreenderemos a classificação dos minerais, compreenderemos também o conceito da química nos minerais e, como objetivo, compreenderemos também os tipos de ligações químicas. Partindo para a classificação dos minerais. A remota classificação dos minerais é similar à de compostos químicos na química inorgânica e possuem alguns benefícios. Os minerais com radical aniônico igual apresentam propriedades físicas e morfológicas mais similares entre si do que os minerais que possuem cátions iguais, tais como a siderita, que tem afinidade mais apurada com a calcita, ou a magnesita, do que a pirita ou a hematita. Propendem a se formar através de processos físico-químicos similares e a ocorrência na natureza é comumente associada uns aos outros. Falando do conceito da química nos minerais. Os tipos de minerais mais conhecidos são reunidos em grupos minerais fundamentados no ânion ou radical aniônico, preponderante em sua fórmula química. Os silicatos, por causa da sua relevância, são apresentados por meio de subclasses, conforme o grau de polimerização dos tetraedros e, consequentemente, pela proporção dos ânions. Falando sobre os tipos de ligações químicas, iniciando então pela ligação iônica. Essa ligação é fruto da ligação de um ou mais elétrons na camada de valência de certo átomo, que são transportados para a camada de valência de outro átomo, de forma que os elementos químicos adquirem a configuração dos elementos 8A da tabela periódica, também conhecidos como gases nobres. A ligação iônica se forma pela afinidade elétrica entre íons de cargas contrárias. Falando sobre a ligação metálica. Nessa ligação, os elétrons de valência não possuem afinidade com outros núcleos e têm autonomia para se mover na estrutura ou fora dela, sem quebrar o mecanismo de ligação. As ligações covalentes são as ligações intermediárias entre as ligações iônicas e metálicas. Nas ligações covalentes, dois ou mais átomos compartilham os elétrons das camadas mais externas, adquirindo a configuração de um gás nobre. Ligações de van der Waals são ligações provenientes de cargas residuais. Elas unem moléculas e unidades da estrutura não carregadas, concebendo uma estrutura coerente devido às cargas elétricas residuais e pequenas que estão presentes na superfície. Por fim, ligações de hidrogênio. São ligações eletrostáticas que ocorrem por meio de um íon de hidrogênio carregado positivamente e um íon negativamente carregado.
Essa ligação ocorre em muitos filosilicatos, como nas micas e nos argilometais. Pessoal, finalizamos aqui então a apresentação da classificação dos materiais e as suas ligações químicas. Muito obrigado a todos e a nossa professora Cristiane Carvalho.